Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. No passado, quando Jesus ainda andava aqui pela terra, ele confrontou algumas situações vividas pela religião da sua época. Lá acontecia casos, por exemplo, das pessoas questionarem Jesus porque os seus discípulos comiam sem lavar as mãos. Era um absurdo se fazer isso. Comer sem lavar as mãos. Comer no sábado, colher espigas no sábado, absurdo, coisa absurda. Jesus precisa ir desmontando essas coisas em relativas ao quê? Ao que o homem tem como sagrado. É preciso que nós, ao chegarmos nessa geração, com 2000 anos já de cristianismo, que a gente tenta ter a sensibilidade para perceber nos nossos dias o que realmente é santo e o que realmente a gente santificou. O que nós declaramos que é santo e o que Deus traz como santidade para nós. Porque quando nós não fazemos isso, talvez nós estejamos colocando a nossa fé naquilo que não pode salvar, naquilo que não pode santificar, naquilo que não tem recurso para nos fazer, então, ser filhos de Deus. Nós vamos ver a situação na viradinha do Velho para o Novo Testamento. Deus vai dizer para aquelas pessoas: olha, vocês trazem o cordeiro diante de mim, mas eu disse a vocês que trouxessem um cordeiro sem mancha, sem mácula, um cordeiro perfeito, que não tivesse nenhuma das suas patas quebradas, que não tivesse defeito nos olhos. Esse é o cordeiro que vocês deveriam trazer para mim. E nós aprendemos já que cordeiro está ligado a Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Deus vai dizer para eles: vocês trazem a mim agora cordeiro coxo, cordeiro cego, cordeiro machucado, e vocês me perguntam por que vocês têm profanado o meu nome? Não é difícil de entender, queridos. O mandamento é claro. Por que eu levaria um cordeiro defeituoso ao Senhor? É porque me faz falta? Um cordeiro perfeito, ele tem muito valor monetário e eu não tenho coragem de ofertar ele ao Senhor? O que faz com que o sacerdote ele tinha a obrigação de examinar o cordeiro antes de ofertá-lo ao Senhor? O que faz com que o sacerdote faça vistas grossas diante da oferta que a pessoa está trazendo? Queridos, quando um sacerdote ele aceita um pregador na sua igreja e o pregador não vai levar Jesus, o pregador vai levar um sósia de Jesus, ele vê aquilo e ele deixa para lá. O que faz com que ele deixe para lá? Nós santificamos aquilo que Deus não declarou como santo e profanamos aquilo que Deus disse que seria santo. Nós vivemos dias na igreja, nós não temos dias santos. Sabe por que nós não temos dias santos, nem sábado, nem domingo? Porque santo precisa ser eu. E eu sendo santo ao Senhor, eu santifico tudo. Eu santifico os dias da semana, eu santifico o carro que eu ando nele. Aí alguém chama o sacerdote e pede: ora pelo meu carro. Para quê? O Senhor vai guardar o carro e não vai guardar a minha vida? O Senhor vai preservar o carro e não vai preservar a mim? Por quê? E aí nós vamos vendo que a nossa forma de perceber Deus é recheado, carregado de religião, carregado de religiosidade e carregado de coisas que Deus não requereu de nós. As pessoas, elas pegam o significado do batismo nas águas, e aí você vai na televisão e está lá que o artista fulano de tal foi levado a Jerusalém, a Israel,
para se batizar no Rio Jordão. E ele está agora com 3 milhões de visualizações. Que coisa linda, né? O fulano de tal, artista famoso, foi levado a Israel para se batizar no Rio Jordão. Querido, que significado tem isso? Que significado tem isso? O significado do batismo, segundo Deus, é de alguém que morreu. Baptizo é simplesmente sepultamento. Então eu morri para aquilo que eu acho que é vida. Eu morri para aquilo que é secularidade. E agora eu tenho uma vida segundo Deus. Como é que é a vida segundo Deus? Uma vida segundo Jesus. Ah, mas eu preciso conhecer Jesus. É preciso conhecer Jesus. Para ter uma vida segundo Jesus, é preciso conhecer Jesus. Eu não posso conhecer Jesus também pelo que as pessoas dizem. Tem um amigo meu que diz que quem tem boca fala o que quer. Então eu preciso ter intimidade com a palavra de Deus. Palavra de Deus. Para quê? Para que eu possa saber quem é Jesus e não profaná-lo. Para que quando eu chegar diante de Deus para cultuar, e todos nós somos adoradores, olha, você pode se declarar ateu, mas você não é. Todos nós nascemos adoradores. Todos nascemos adoradores. Nós vamos adorar a Deus ou vamos adorar um outro. Mas se nós queremos adorar a Deus único e verdadeiro, tem uma regra com Cordeiro. Cordeiro é Jesus. Então eu recitar a palavra em nome de Jesus não funciona. Não funciona. Recitar não funciona. Funciona viver. Viver Jesus funciona. E aí, quando a gente vive uma vida aqui na Terra e nós perdemos a noção de eternidade, sabe o que nós fazemos? Nós profanamos o Pai. Quando você lê Hebreus, vai estar escrito assim: não sejais profanos como foi Esaú, que por um prato de lentilhas, por um prato de comida, ele abriu mão do seu direito de primogenitura. A primogenitura daquele homem era uma bênção direta do pai. Então ele não abriu mão do objeto, ele não abriu mão do merecimento, ele abriu mão da bênção do pai. Aquilo que o pai declararia sobre ele. Profanou o nome do pai. Não sejais profanos como foi Esaú. Então quando eu levo uma vida aqui, e as pessoas falam para mim de vida eterna, o que me faria suportar uma afronta? O que me faria suportar uma adversidade? O que me faria suportar um espinho? Eternidade, não tem outra proposta. Ah, não tem outra proposta. A proposta que me faria abrir mão de quem eu sou é eternidade. Mas se eu, por algum momento, eu deixo a eternidade de lado para me encher dos meus sentimentos de ira, de raiva, de repúdio, de afronta, eu abri mão da eternidade, eu abri mão da bênção do meu Pai. Ser fiel e você não sofrerá o dano da segunda morte. Mas eu abri mão da minha fidelidade, eu profanei o nome do meu Pai. Quando eu chego para cultuar a Deus e eu levo qualquer coisa que não seja Jesus, eu profanei o Filho. Eu levei um cordeiro? Levei. É um cordeiro. Ele é coxo? Então não é Jesus. Jesus é o cordeiro perfeito. Ele é cego? Então ele não é Jesus. Porque não tem como, querido, você cultuar a Deus e você permitir dentro do seu ambiente de culto feitiçaria. Não existe probabilidade. Não existe probabilidade. Quando você chega na sua casa, você chegou na sua casa domingo à noite depois do culto e a sua casa está com as luzes todas apagadas. Você acende uma luz, acabou a escuridão. Você acendeu uma luz, acabou a escuridão. Aí você fala para mim assim, mas tem algumas sombras. Tem. Tem um porta-retrato em cima da mesa, você acendeu a luz, tem a sombra, mas você fala, é a sombra do porta-retrato. Você sabe o que é, não tem nada oculto. Não tem ocultismo, não tem nada oculto. Então quando você vai para um culto religioso que tem ocultismo,
o Cordeiro não é Jesus. O Cordeiro não será Jesus. Ah, mas as pessoas têm ótima intenção. Tem. Mas tem má intenção também. Por quê? Porque a pessoa que está liderando aquele grupo, aquela comunidade, talvez seja ignorância. Mas a Bíblia não poupa. Ela diz, o meu povo está sendo destruído. Não poupa. Eu alegar inocência e eu alegar ignorância não me poupa, não me preserva. Isso é colocar sagrado alguma coisa que não é sagrado. Ignorância, desconhecimento, não funciona. Hoje está disponível para quem quiser ver e ouvir a palavra de Deus. Então alguém vai dizer que um culto onde tem feitiçaria, tem cordeiro? Tem não, querido. Não tem. Não tem. Jesus foi profanado. E existe, então, uma outra possibilidade, que é a profanação do Espírito Santo de Deus. Quando você olha a recomendação do Paulo no Novo Testamento, ele vai falar sobre desprezo. Ele vai usar a expressão desprezo. É uma expressão que a gente talvez só sinta muito pesar quando fala que uma mãe desprezou um filho. Aí pesa. Mas quando o colega de trabalho despreza o outro colega de trabalho, ele é chato mesmo. Não tem problema não. Ele é muito chato. Não é normal não. E o Paulo ele vai dizer assim, não desprezeis as profecias. Não extingais o Espírito. É uma recomendação dele. Por quê? Porque o desprezo pelas recomendações do Senhor e pela forma como o Senhor falou que ele seria adorado por verdadeiros adoradores, é que vai trazer então a evidência do desprezo pelo Espírito Santo. Consegue entender? Às vezes nós normatizamos as coisas baseados em dogmas, crendices, superstições, e vamos falar que aquilo é de Deus. Eu estou sentindo. Não, meu amigo, você não está sentindo. Ou você teve um dom espiritual, sonhos, visões e revelações, dons espirituais, ou então você não sentiu nada. Por que a Bíblia recomenda que a igreja é formada de 2 ou 3? E somente de 2 ou 3? Porque nós vivemos dias em que as pessoas estão sendo chamadas de desigrejados. Por que elas estão sendo chamadas de desigrejados? Por causa do que estão fazendo com o Espírito Santo. Lá no Velho Testamento, quando Deus organizou o santuário, o Arão era o sumo sacerdote e os filhos do Arão eram sacerdotes. E eles tinham funções de sacerdotes com relação ao santuário. Eles tinham que acender o candelabro, eles tinham que acender o fogo do altar onde a oferta seria queimada. E logo no comecinho da vida deles de sacerdote, 2 filhos do Arão, Nadab e Abiú, eles vão chegar lá diante do altar e eles vão colocar fogo no altar com um fogo que não era para ser usado. E a Bíblia diz que eles colocam fogo no altar e do altar vem um fogo e incinera os 2 imediatamente. Imediatamente. Fogo estranho, você vai ler lá na Bíblia. No Novo Testamento tem 2 pessoas muito piedosas, e a igreja está sendo formada. E as pessoas que têm posses, que têm propriedades, elas vendem as suas propriedades, pegam o dinheiro e ofertam para a igreja. Porque a igreja está vivendo dias de perseguição, a igreja precisa se alimentar, a igreja precisa ter recursos para sobreviver. Perseguida, a igreja ela perdeu suas casas, ela perdeu suas famílias e a igreja está vivendo retirante, refugiada. Então as pessoas estão vendendo propriedades e estão trazendo dinheiro e dando como oferta para que o maior número de pessoas fosse sustentado.
e aí vai aparecer um homem com a sua esposa, e eles vão vender a sua propriedade, e eles vão chegar e vão reter para eles, dois, uma parte do dinheiro. E vão pegar a outra parte do dinheiro e vão levar até o Pedro, apóstolo, e vão entregar para ele aquilo como uma oferta ao Senhor. E o Pedro pergunta para ele: escuta, o valor que você colocou aqui diante do altar é todo o valor da venda? E aquele homem falou: é todo o valor da venda. Você viu o tamanho da minha generosidade? Eu estou dando tudo. E aí o Pedro vai falar para ele assim: por que você está mentindo ao Espírito Santo? A propriedade não era sua? Você vendendo a propriedade e ficando com todo o dinheiro para você, ele não era seu? Não se apresente diante de Deus com mentira. Não se apresente diante de Deus com engano. Era muito melhor você ter ficado com o dinheiro todo para você. E esse homem morreu na hora. Esse homem morreu na hora. Hoje em dia, as pessoas fazem cultos dizendo que são cultos realizados pelo Espírito Santo, brincando, produzindo desigrejados pelo que eles estão fazendo. Mas ninguém teme, não tem temor, porque as pessoas não são fulminadas imediatamente, como aconteceu com Ananias. Mas a palavra do Senhor, ela é verdadeira. A palavra do Senhor, o Moisés, lá no Velho Testamento, quando os dois filhos do Arão levam o fogo estranho diante do Senhor, eles morrem, o Moisés vai chamar o Arão e vai dizer: você não vai se entristecer e nem vai fazer luto por eles. As pessoas precisam aprender quem é Deus e quem somos nós. E lá no Novo Testamento, logo no comecinho da igreja, eu falei para você que Jesus é o santuário. Então as pessoas estão se aproximando de Jesus para cultuar a Deus e vem com engano. E vem com engano. Não é permitido, querido. Não é permitido. Ainda que você olhe à sua volta e não esteja acontecendo nada, não se escandalize. Não está acontecendo nada, porque nos nossos dias existe uma igreja de Filadélfia, uma igreja de um sozinho e uma igreja de Laodiceia. Uma igreja militante, uma igreja rica, uma igreja próspera, uma igreja com muitos sinais, muitos prodígios, uma igreja bacana, morna. Ela é muito afogueada, ela é muito acesa em relação ao mundo. Mas em relação a Deus, Deus diz para ela: você é morno. Você é morno e eu vou te rejeitar. Não produz temor. Só porque não desce um raio do céu e não consome, não produz temor. É preciso ter agora, nessa hora, sabedoria, como teve a igreja de Esmirna. E temor do Senhor. Para que você possa perceber essas coisas e você possa então perceber que quando o homem diz que alguma coisa é santa, aquilo é objeto, não é santo não. Não é santo. Só existe hoje um santo andando pelo mundo. Igreja de Filadélfia. Todos os membros da igreja de Filadélfia são santos. E todos os lugares onde eles chegam são santificados. Mas nada é santo nesse mundo. Nada. O violão que você toca, a Bíblia que você carrega, nada. Só você pode ser santo. Tem mandamento para isso. Sede santo, como eu sou santo, disse o Senhor. Tem mandamento para isso. Olha, nós chegamos num momento de definição. De definição. As pessoas, elas estão aparelhadas para poder discernir e ter temor do Senhor. A gente chegou a compreender superficialmente sobre profanação. Sobre profanação. Profanamos as coisas? Não. Nós profanamos Deus. Nós profanamos o culto.
Nós profanamos os meios pelo qual Deus disse que ele seria achado. Então, se nós profanamos o caminho para se chegar a Deus, como é que se chega a Deus? Nós precisamos rever, então, a nossa forma de adoração. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E quem quer se achegar a Deus se torna testemunha. É impossível? Não. Ele deu do Espírito dele, o Espírito Santo, para que você possa, então, testemunhar. Louvado seja o nome do Senhor.